Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos ficar em pé para louvar e engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome dEle cada vez mais alto, com mais força. Amém, igreja? Aleluia. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala: você é amado do Senhor. O Senhor ama você. Aleluia. Dá um abraço nessa pessoa, compartilhe o amor do Pai. Que o amor do Senhor possa fluir entre nós esta noite. Amém, igreja? Que o amor do Pai possa fluir entre nós, entre nossos corações. Amém? Dá um outro abraço na pessoa que está do seu outro lado. Fala: eu te amo, meu irmão. Eu não vivo sem você. Eu preciso de você. Seja fortalecido nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tua beleza me leva
olhos, levanta as suas mãos. Oh, agradece Ele pelo sacrifício. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, não há ninguém como nosso Deus. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar o Rei dos Reis, Jesus. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para. Mais uma vez declare: eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei, nunca saberei o preço dos meus. Jesus, Jesus, eu te louvo. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, igreja, diga o nome dele. O nome dele é Jesus. Somente o nome de Jesus que tem poder para nos livrar, para nos libertar. Diga o nome dele. Louve ele, Jesus. Te adoramos neste lugar. Oh, te louvamos, Espírito Santo. Grande Deus. És bem-vindo, Senhor. Aleluia. Jesus, Jesus, confiamos em Ti, Senhor. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem e os Teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, oh, aleluia, mas a alegria vem de manhã, porque Ele és Deus de perto e não de longe. Nunca mudou.
vezes a palavra do homem é falha. Muitas vezes o homem não cumpre o que diz. Mas levanta as suas mãos se você sabe que o seu Deus, Ele cumpre o que diz, Ele cumpre o que falou, e Ele vai ainda cumprir as promessas que Ele te prometeu. Levanta a sua mão e recebe esta noite fé no seu coração. Agradeça o Senhor mesmo que seus olhos ainda não viram. Agradece pela fé, um coração de fé que agrada o Senhor. Não o coração que volta, mas o coração que crê, que crê, que crê, que crê, que crê, que crê, que crê. Esse coração que agrada o Senhor. Vai falando, vai falando, vai falando agora as suas promessas que Ele já te prometeu. Fala, eu recebo, Senhor. Vai liberando perdão para as pessoas que não cumpriram sua palavra com você. Eles são homens, eles são falhos, mas o seu Deus não é falho. Somente Deus é perfeito e Ele vai cumprir. Levante as suas mãos mais alto e recebe. Oh, glória a Deus, dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Quantos estão alegres aqui hoje? Aleluia. Cumprimenta esse irmão aí do seu lado com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dá um sorriso para ele. Declara que será uma grande noite. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Nós vamos confessar a palavra. Olha agora aqui para mim, por favor. Antes de nós confessarmos aqui o nosso versículo do dia, eu quero falar algo para vocês. No Salmo 1, no primeiro Salmo, o Salmo é um livro importantíssimo na Bíblia. O Senhor Jesus, Ele mencionou várias passagens do Salmo. E no primeiro Salmo tem um princípio poderoso, que diz o seguinte, no verso 3, antes o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Amados, tem um segredo nesse versículo, porque aquele que medita na palavra, aquele que confessa a palavra, de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o seu bom fruto, independente do tempo e da estação, sempre é frutífero. Fala assim, eu medito na palavra de dia e de noite, e por isso eu sou como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que independe da estação, eu sempre serei frutífero. Aleluia! Glória a Deus. Quantos aqui ainda não tem o nosso folheto da confissão? Levanta a sua mão que um servo vai entregar para você. Peço ajuda aqui aos pastores também. Nós ainda temos algumas unidades aqui. Hoje nós iremos confessar o quinto dia, o texto, o versículo de Isaías 49, verso 15. Projeta para nós, por favor. Levanta a sua mão que nós iremos entregar para você. Aleluia. Amém. Rapidamente. Vamos ler comigo aqui o texto? No 3, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Não, perdão, Isaías 49, 15, por favor. Vai lá, no 3, 1, 2, 3. Acaso aleluia, aleluia. Nós vamos fazer o seguinte agora. O que é confessar? Você vai
meditar falando nesse versículo, com as suas palavras. Você vai colocar as suas palavras nesse versículo e você vai chamar a existência. Nós sabemos que a nossa boca ela é a porta do templo, amém? Então eu quero ver toda a igreja agora confessando esse versículo. Abra sua boca e comece a declarar: oh Senhor Jesus, uma mãe não pode esquecer-se do filho que ainda mama. Oh Deus, nem deixar de se compadecer do filho do seu ventre. Quanto mais o nosso Pai, quanto mais o nosso Pai, nós temos um Pai que lembra de nós todos os dias. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor já nos separou e já nos predestinou a sermos santos, a sermos irrepreensíveis. Oh, nós somos amados de Deus. O Senhor já provou o seu amor por nós. O Senhor, ó Deus, enviou o teu Filho, o primogênito, aquilo que havia de melhor no céu, em nosso favor. O Senhor já provou e nós cremos, e nós confessamos quão amado nós somos. Nós somos amados de Deus, filhos amados de Deus, preciosos aos teus olhos. Oh Senhor, abre os nossos olhos nesses dias, que possamos entender quão grande é o teu amor, a profundidade, a altura, a largura, o comprimento. Oh Espírito de Deus, ministra no coração de cada um aqui, para que possamos nesses dias sermos cheios de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da verdade, que nós somos amados, filhos eleitos, escolhidos. O Senhor já sabia, ó Deus, de cada um dos nossos dias. O Senhor já escreveu cada um deles e projetou dias maravilhosos. Ó Espírito de Deus, ministra, Senhor, no coração de cada um, que nós possamos sair daqui nesses 21 dias com uma santa convicção, com um santo entendimento, que o Senhor nos ama, que o Senhor prova o seu amor. O Senhor já provou o teu amor. Ó Deus, eu declaro e profetizo, ó Deus, que cada um aqui sairá com clareza, entendimento, que cada um desses desejos que eles têm no coração, foi o Senhor que colocou. Cada um desses sonhos, cada um, ó Deus, desses projetos, foi o Senhor que colocou, e o Senhor, ó Deus, há de cumprir, há de realizar, há de suprir cada uma de nossas necessidades, em nome de Jesus. Aleluia! Repete comigo agora. Fala assim: uma mãe não pode esquecer-se do filho que ainda mama, nem deixar de se compadecer do filho do seu ventre. Mas ainda que uma mãe venha a esquecer-se do filho, o Senhor, o meu Pai, não esquecerá de mim. Ele tem o meu nome gravado nas palmas das suas mãos, e Ele provou o seu amor por mim, lá na cruz do Calvário. Aleluia, dá uma salva de palmas. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, amados, quando nós entendemos o quão amado nós somos, quanto o Senhor nos ama, nós desfrutamos das promessas de Deus. Aleluia. Eu quero que você medita durante esses dias, 21 dias, declarando quão amado você é, que você é filho amado de Deus. Olha para a pessoa do seu lado, declara isso na vida dele. Fala assim: meu irmão, você é filho amado de Deus. Deus tem grandes projetos na sua vida. Ele é o seu Pai, e Ele há de cumprir cada uma das promessas que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés.
sobre o Deus que sabe me maravilhar. Santo, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar. Ó Santo Deus, que me faz o de alabastro, sobre o Deus que sabe me parar. Oh, eu derramo, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, te louvamos, te louvamos. Senhor, cante ao Senhor, ele canta a voz, derrama o meu louvor, ele cantou na mano, alababa candelere eu cheiando, ele ministra ao Senhor em línguas nessa hora. Abre a sua boca. Nós estamos no propósito 21 dias orando em línguas também. Deixa o Espírito orar através de você, adorar através de você, mesmo que a sua mente fique infrutífera. Vai fluindo na melodia, sinta harmonia e canta ao Senhor na língua dos anjos. Cante com os anjos. Vem fluindo, vem canta lá, onde rimando la mai, onde la candela mai, onde candele bem candorobo, o cochbanda la mai candele bem, não tenha pressa, não tenha pressa, não tenha pressa. Recando voi, recanda la vai, nem o povo, pedele, nem mando diaco da la vai. Vem enchendo, transbordando, incendiando, incendeia, incendeia, incendeia. Ai, candalabai, nem mandou areia, malacandele, macatabai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia hoje? Quantos sentem o Espírito movendo dentro de você? Porque Ele é presente entre nós. E nós estamos aqui entronizando o Senhor. Ele é fiel. Ele disse que estaria presente entre nós hoje. Onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Então ele está presente entre nós. Quantos dizem amém? Pode se assentar. Primeiro sempre é a verdade objetiva. Depois o sentimento subjetivo. Amém? A Márcia quer dar um aviso aqui da nossa viagem para Israel? Ok. Onde é que está o microfone? Aleluia. Graça e paz, amém? Glória a Deus. O vídeo está pronto, irmãos? Vamos passar o vídeo da viagem toda ainda não ficou pronto, mas a gente vai passar inicialmente esse.
Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, esse ano nós estamos em 3 de novembro, é a data que nós vamos sair com a caravana. E estamos fazendo um roteiro que nós já fizemos há alguns anos atrás, que é Dubai, Jordânia e Israel. Só que nós completamos com algumas coisas que naquele ano a gente não havia feito. Então, esse ano nós estamos ficando 3 noites na Jordânia e vamos visitar uma das Decápolis, que da outra viagem a gente não tinha feito. Então, nós vamos ficar 3 noites inicialmente em Dubai, depois passamos para essas 3 noites na Jordânia e entramos em Israel e finalizamos a nossa viagem por Israel. Nós vamos estar parcelando o nosso pacote em 17 vezes sem juros. E já temos 15 pessoas que já estão inscritos na viagem. Então, vão ser 14 dias. E como vocês puderam ver nas imagens, o que para mim, né, é mais importante de tudo, é poder ser ministrada nesses lugares, com as palavras do pastor Aloysio, a pastora Márcia. E vocês viram que o enfoque desse vídeo era justamente a emoção das pessoas, né? Essa viagem foi a viagem do ano passado. Então nós tivemos muito isso. As pessoas verdadeiramente foram muito tocadas na viagem do ano passado. Nós temos esperado isso para esse ano também. Então nós vamos estar aqui. Quem quer receber o folder? Os irmãos estão distribuindo. Faça assim com a sua mão. Aí os obreiros vão fazer esse favor de entregar para nós. Nós estamos lá no final com o stand, se você quiser tirar as suas dúvidas. No domingo nós também estaremos aqui com toda a nossa equipe, para vocês também retirarem as dúvidas de vocês. Então aproveitem esse parcelamento. Hoje ele está dando a parcela de R$ 1.080, 17 vezes de R$ 1.080 sem juros. Então aproveite esse parcelamento. Aproveite essa oportunidade de retornar com a videira a Dubai, a Jordânia e Israel. Amém? Que Deus Aleluia. Abençoe vocês, nos procurem lá no final. Obrigada. Amém. Obrigado, Márcia. Aleluia. Não imaginei que teria essa receptividade. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar brevemente com você, como tenho feito todos os dias. Bom, eu chamo 30, 35 minutos de brevemente. Não sei se é também no seu dicionário breve. Eu considero falar 30 minutos muito breve. E hoje nós queremos orar especificamente sobre cura. Nós temos orado por cura esses dias todos, mas hoje nós queremos orar especificamente sobre cura física. Ontem nós esses dias temos tido vários testemunhos, e eu gostaria de pedir, se você tem algum testemunho, se você foi curado, teve pelo menos 2 ou 3 pessoas que procuraram aqui na frente, que foram curados ontem, antes de ontem, que experimentaram algo extraordinário na sua vida. Eu gostaria que assim que eu acabar a ministração, você viesse aqui, sem constrangimento, e rapidamente você possa compartilhar, ou eu mesmo compartilho por você, não tem problema, mas eu acho importante a igreja ver você, amém? E saber que de fato o Espírito tem movido entre nós. Quantos dizem amém? Amanhã nós vamos orar, porque nós estamos falando de orar em línguas todos os dias, mas tem pessoas que não oram em línguas, porque ainda não foram batizadas no Espírito Santo, ou pelo menos não deram liberdade, ok? Porque ontem, ou foi hoje de manhã, não, hoje de manhã uma pessoa me mandou uma mensagem, dizendo que ontem estava assistindo pela internet a ministração, aqui em Goiânia, mas pela internet. E enquanto a gente estava aqui orando em línguas, ela disse que ela quase falou em línguas na casa dela. Eu falei, mas você falou, o problema é que você estava sozinho, e aí você prendeu, você resistiu, não deixou o Espírito fluir. Então, o Espírito vem, mas você pode se fechar e falar, não, é da minha cabeça, isso não é meu, entendeu? Então é importante você estar junto de irmãos para ministrar na sua vida, para você fluir com liberdade. Então alguns não oram em línguas, amanhã vão ser cheios do Espírito. Ok? Então amanhã, inclusive amanhã, pastor Naor, vamos fazer reunião só aqui. Não vamos fazer nos prédios não, vamos fazer só aqui. Eu acho que os jovens, é muito bom virem para cá, porque os jovens incendeiam mais. É verdade. Jovem fala em línguas mais rápido.
E aí ele vai impor as mãos e outros vão receber também. Ok? Então, avisem cada um para a sua rede. Que vamos fazer dessa maneira amanhã. Então, amanhã vai ser uma vigília cedo, de 7h30 da noite. E a nossa ênfase vai ser esta amanhã. Mas hoje, nós queremos orar por cura. Quantos vieram ou quantos têm buscado nesse jejum cura para alguma enfermidade? Para a sua vida, na sua vida. Amém. Eu queria mostrar para você, na palavra de Deus, 5 exemplos do Senhor Jesus lidando com enfermos. 5 exemplos que nos ensinam princípios para lidarmos com essa questão em fé, cheios de fé, para não vermos isso com olhos de incredulidade, de impossibilidade, mas sempre com olhos de fé, que não há impossíveis para o nosso Deus. Para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Posso ouvir o amém de alguém? Então, pegue sua Bíblia, vamos ler primeiro Lucas capítulo 4, verso 16. Isso aqui foi logo no começo do ministério do Senhor Jesus. O Senhor era conhecido como Nazareno, porque ele fora criado em Nazaré. E mais tarde ele mudou-se para Cafarnaum, mas aqui ele namorava em Nazaré. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja, o Senhor está dizendo que foi enviado para evangelizar, ou seja, para proclamar boas novas aos pobres. Quais são as boas novas que um pobre quer ouvir? Sua dívida aumentou. Seu nome está sujo no Serasa. Será que é isso que ele quer ouvir? Ou será que ele quer ouvir alguém proclamando para ele: há prosperidade disponível para você? Deus vai mudar a sua sorte. O Senhor Jesus recebeu unção para proclamar boas novas aos pobres. Se você está endividado, está precisando de prosperar, Ele está aqui para te dar boas novas. E proclamar libertação ao cativo, aquele que está preso. Doença é cativeiro, restauração de vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Tudo isso está relacionado com enfermidades. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Era uma profecia, está lá em Isaías capítulo 61. Jesus estava dizendo: hoje está se cumprindo em mim. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça. Palavra de quê, meus irmãos? Favor, bondade, amor, paciência, longanimidade, misericórdia, favor de Deus, palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José, o carpinteiro? Maria não é a mãe dele? Não moram os irmãos dele no nosso meio? E disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Como havia muita fome, era seca, tinha muitas viúvas necessitadas, mas a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Sidom ficava na Fenícia, não era em Israel. Havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado para uma estrangeira. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, foi curado. Só Naamã, o Ciro. Ciro significa que ele era da Síria, de Damasco.
também estrangeiro, não era de Israel. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê, meus irmãos? Ira. Por que eles ficaram tão nervosos? Isso é o contrário do que era de se esperar. Vamos ser francos. Se nós vivêssemos, se fosse hoje, estivéssemos aguardando o ungido de Deus chegar, ele pega o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, a unção está sobre mim, e a unção para pôr em liberdade os cativos, para dar vista ao cego, para libertar o oprimido. O que você ia falar? Aleluia, na nossa cidade, meu Deus, vamos fazer então uma campanha de 21 dias para você pregar. Nós queremos ver todos os doentes curados, queremos ver os milagres acontecendo, que coisa maravilhosa. Pelo menos eu acho que é isso que eu faria. Mas em vez disso, eles ficaram com raiva. Por que ficaram com raiva? Porque o Senhor colocou uma condição. É o primeiro princípio que eu vou te dizer. A cura é para quem não merece. O milagre é só para quem reconhece que não merece. O cristianismo é a única organização no universo onde para você entrar tem que ser desqualificado para entrar. Só pode participar quem não está qualificado. Quem é bom, qualificado, está fora. Mas se você diz: eu sou pecador, preciso da graça de Deus, você está dentro. A cura é só para quem não merece. Se você veio aqui hoje achando que não tem sido fiel o suficiente, não tem orado o suficiente, não tem sido a boa pessoa, o bom crente que você acha que deveria ser, há muitas condenações, acusações na sua mente, pessoas falam das suas falhas, e você fica pensando: poxa vida, eu estou nessa enfermidade agora, como é que vai ser? Eu vou contar para você. Se você crê que a graça é favor imerecido, hoje a mão do Senhor vai tocar você. Sabe por que eles ficaram nervosos? Porque Jesus colocou o padrão. Ele falou: sabe quem é que supostamente merecia a cura? Eram os leprosos de Israel. Mas Deus mandou Eliseu curar um leproso estrangeiro, que não merecia, que não fazia parte da aliança, como nós cantamos aqui hoje. Olha, tinha muita viúva pobre passando fome em Israel, mas Elias não foi enviado para socorrer nenhuma delas, mas ele foi enviado para uma cidade lá no estrangeiro, para socorrer uma viúva de Sidom, que não merecia, não fazia parte da aliança. Portanto, o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: não fique esperando receber pelo merecimento. Mude a sua mente hoje, que Deus vai fazer. Mas alguns ficaram irados e nervosos. Nós somos crentes, somos filhos de Abraão, nós somos de Israel, a bênção de Deus é para nós. Mas o Senhor está mostrando o padrão. A bênção é para quem não merece. Isso é algo que tem que ser repetido a exaustão. O favor é só para quem não merece. Senão não é favor, é dívida. Quem merece, cobra de Deus. Acha que Deus lhe deve alguma coisa. Porque nesses anos todos ele fez, ele ofertou, ele contribuiu, ele liderou. Ele acha então que Deus agora tem um débito com ele. Mas Deus não deve nada para ninguém. E quanto mais você chegar diante de Deus nessa postura de dizer: de mim mesmo não tenho nada, mas vou receber segundo a sua graça, mais favor você vai ter. Quantos querem favor do Senhor hoje? Aleluia. Vai enchendo o seu coração de fé. Esse é o primeiro princípio que a gente vê o Senhor nos ensinando. Aleluia. A cura não tem nada a ver com o que você é, tem a ver com o que Deus é. Não tem nada a ver com a sua fidelidade, tem a ver com a fidelidade de Deus. Você não vai ser curado porque você ama a Deus, será curado porque Deus ama você. Segundo exemplo, dos Gálatas. A palavra do Senhor diz que a igreja dos Gálatas tinha um problema. Eles estavam voltando para a lei. Eles estavam novamente querendo se relacionar com Deus com base no merecimento. Paulo então escreve para eles e diz: vocês enlouqueceram. O sistema da lei é um sistema que exige perfeita obediência, e nós somos incapazes. Paulo estava dizendo: se você resolver viver pela lei, você tem que cumprir todos os mandamentos da lei, porque se você quebrar um, diz Paulo, será culpado de todos, diz Tiago. Se você quebrar um,
será culpado de todos. E ninguém é capaz de cumprir todos os mandamentos da lei. Por isso que o Senhor Jesus veio, Ele cumpriu a lei no nosso lugar. E hoje Ele se fez a nossa justiça. A minha justiça não é mais a minha própria obediência, é a obediência dEle, que me foi dada como dom, presente de Deus. Mas os Gálatas, assim como muitos crentes em muitas igrejas hoje, querem se relacionar com Deus com base na própria obediência, e assim supostamente merecer a bênção de Deus. Só que o resultado disso é o seguinte: se você quer se relacionar pela obediência à lei, e você quebra o mandamento, a maldição vem na sua vida. Veja, o Senhor Jesus veio para se fazer maldição no seu lugar. Mas quando você resolve viver na lei, Cristo já não tem mais eficiência na sua vida. Ele continua na sua vida, mas o poder dele não pode mais agir, porque você escolheu relacionar-se com base na lei do merecimento, e o resultado disso é maldição. Por isso que ainda existe tanto crente baixo de maldição em muitos lugares. Por que isso acontece? Porque ainda insistem em viver baseado na lei. Paulo diz algo muito poderoso lá em Gálatas, no capítulo 4. Por incrível que pareça, não coloquei o versículo aqui. Gálatas capítulo 4, veja se é o verso 10, por favor. Verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como que agora vocês estão voltando outra vez aos rudimentos? Paulo chama a lei do Velho Testamento de rudimentos, coisas extremamente básicas, elementares, que não servem mais para nós. E Paulo diz que esses rudimentos eram fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. A lei produz escravidão, só a graça de Deus traz liberdade na sua vida. Está me entendendo o que eu estou te dizendo? Aqueles crentes que ainda vivem aqui o tempo inteiro esperando merecer, é um peso enorme sobre eles. Tudo que eles fazem é muito pesado na vida da igreja. Um sinal de que você tem entendido a graça é uma sensação de leveza no seu coração. Você vem para a igreja sentindo paz, sentindo descanso, alegria na presença dele. Quantos testemunhos que tem sentido isso em algum momento? É sinal que você tem compreendido, você tem vindo para o lado de cá. Permaneça aqui, não volte para lá. Cuidado com quem você ouve, cuidado com a pregação que você ouve, cuidado com a internet. Não ouça mais ninguém que te traz de volta para cá, mas ouça aqueles que reforçam a palavra da graça. Quantos dizem amém? Mas Paulo diz algo muito sério. Ele diz que esses rudimentos são fracos e pobres. Eu vou te dizer para você, porque no nosso português essas palavras não são tão fortes quanto no grego. A palavra fraco no grego, astenia, é a mesma palavra que é traduzida em todos os evangelhos para doença e enfermidade. A mesma palavra. Aqui traduziram como fraco, mas na verdade em todo o evangelho essa mesma palavra do grego astenia é traduzida como doença e enfermidade. E a palavra pobre não é pobre, é na verdade mendicante, indigente. Uma pessoa incapaz de sobreviver, de ter qualquer meios. Então a coisa é muito mais forte do que parece. Aqui está dizendo o seguinte: quando você volta para esses rudimentos antigos, o que ele produz na sua vida é só doença e pobreza. Doença e pobreza. No texto que nós lemos, Jesus disse que veio proclamar boas novas aos pobres e proclamar libertação aos cativos, cegos, oprimidos. Dois tipos de bênção. Qual que é a proclamação de boas novas que ele dá para o pobre? Prosperidade. Qual que é a proclamação que ele faz ao cativo, ao doente, ao cego? Cura. A provisão da graça é sempre prosperidade e cura. Presta atenção. Se alguém perguntar para você, a Videira é uma igreja que crê no evangelho da prosperidade? Você vai dizer que não. Nós não cremos nesse suposto evangelho da prosperidade, mas nós cremos que o evangelho da graça resulta em prosperidade. Está entendendo?
e resulta também em cura. Mas se você voltar para a lei, o resultado é fraqueza e pobreza. A lei vai produzir fraqueza e pobreza, ainda que você vai encontrar pessoas dizendo o contrário. Paulo, o apóstolo, está dizendo, não vá nessa direção. Viver pelo merecimento é produzir isso em você. Trabalha, estuda, se forma, mas nunca consegue um emprego à altura, nunca consegue ser valorizado como deveria. Por quê? Porque está o tempo inteiro merecendo. Chega diante do Senhor, confia no amor dele por você, ele vai abrir porta que ninguém pode fechar. É por isso que às vezes tem alguém que está aqui, que não estudou como você, que não sabe o tanto que você sabe, mas Deus coloca ele numa posição de evidência, colocado como cabeça e não por cauda, porque ele experimentou o quê? Favor de Deus. É o que o Senhor quer fazer na sua vida. Muitos têm se conformado, às vezes vivendo uma vida abaixo do que Deus quer dar, porque Ele diz, eu não estudei, eu não sou tão capaz. Esquece de você. Se você está aqui agora na graça de Deus, você vai experimentar milagre. O improvável é que vai acontecer. Outros são mais sabidos, mais inteligentes, mas você é que vai ser escolhido. Mas aquele que vive aqui no merecimento, acreditando que porque fez, sabe, tem, formou, tem títulos, e ele está reivindicando diante de Deus, como se Deus devesse algo para ele, às vezes experimenta como resultado isso. Mas que nesses dias o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos. Quantos dizem amém? Aleluia. Vamos avançar. Terceiro princípio, João capítulo 9, verso 1, diz assim, João 9, verso 1, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ou seja, ele não se tornou, ele já nasceu assim. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Primeira coisa que eu falei, a cura é para quem não merece. Segunda coisa, sai da lei do merecimento e venha para o favor imerecido. Terceira coisa, nunca pergunte quem pecou. Está me ouvindo? Nunca pergunte quem pecou. Nunca vá atrás de culpados. Infelizmente, quando você faz isso, você está voltando para a lei. E em muitos lugares, nossas casas às vezes, parece mais um tribunal, o tempo inteiro procurando alguém que seja o culpado. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, filho, se você chegou e encontrou alguém doente, então é porque Deus quer usar você para resolver o problema. Resolva o problema. Mas é preciso primeiro fazer um inquérito, um questionário com o enfermo. Não precisa perguntar nada. Não há nada que você possa resolver na vida dele. Só Deus pode fazer. E Deus já decidiu que vai ser por graça. Quando o Senhor responde a pergunta dos discípulos, Ele está estabelecendo um padrão para nós. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ou, que importa quem pecou? Quem importa agora? Quem fez ou deixou de fazer? O fato é que há um problema aqui. E eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você chegar diante de um casal com problema conjugal, não pergunte quem pecou, resolva o problema. Você chegou diante de alguém que está enfermo, não pergunte quem pecou, resolva o problema. As pessoas estão sempre procurando alguém lá atrás, talvez uma maldição hereditária, um pecado no passado. Todos esses conceitos só trazem condenação e morte. Mas quando você entende que o Senhor está olhando para você, mas Ele não quer ver pecado em você, Ele quer ver apenas a sua fé, aí então você é liberado para ser não só canal, mas também para ser o alvo da sua graça. Se você está enfermo, não fique querendo descobrir quem é o culpado. Se você vai orar com o enfermo, jamais pergunte quem pecou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos avançar. Quarto, que a palavra do Senhor diz. Lucas 5, verso 17. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, aqui está falando de Jesus, esse ele aqui é Jesus. Estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Muita gente no auditório.
era uma casa. Vindos de todas as aldeias da Galileia, vieram de todo lugar, era um concílio de mestres. E da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Agora, olha a afirmação que é feita aqui no final do verso 17. E o poder do Senhor estava com ele, para quê? Presta atenção. Isso aqui é uma constatação do autor do Evangelho, dizendo o seguinte: a gente estava lá, a gente viu, era uma reunião, esses mestres estavam lá de toda a banda, e particularmente naquele dia, havia poder de Deus sobre ele para curar. Essas coisas às vezes acontecem, tem momentos que o Espírito quer fazer certas coisas, é tudo de acordo com a vontade dele, como lhe apraz. Mas aqui está dizendo que naquele momento havia poder disponível para curar. O que significa isso? Qual princípio está envolvido aqui? Olha para cá, presta atenção, olha para cá. O poder para cura está sempre disponível. Mas quantos foram curados nesse dia? Só um. A casa estava lotada, mas só um foi curado. Vou te contar agora quem foi. Só um. Por que havia tanto poder disponível e só um foi curado? Então preste atenção. O poder para cura está sempre disponível entre nós, mas é preciso que você tenha disposição para recebê-la. Então não é uma postura passiva de dizer: tá bom, estou aqui, orem se quiserem orar por mim. Não, nada disso. A postura é o seguinte: eu estou aqui e eu não vou embora sem a minha bênção. O Senhor vai me conceder, eu vou receber, eu vou tocar em fé, eu vou tocar nesse poder de cura que está disponível para mim. Diga amém. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. E a Bíblia fala que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Olha para cá, se alguém resolvesse subir no telhado aqui e furar esse forro, eu não ia ver a fé dele. Eu ia ver, nem vou te dizer o que eu ia ver, mas eu acho que ele ia ter problemas comigo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não é como eu. Ele está pouco se lixando para o telhado e para o forro da casa onde ele morava. Os caras subiram no telhado, arrancaram a telha, quebraram a laje e desceram o paralítico na frente dele. Tem noção da poeira que fez? Já tentou quebrar uma laje? E Jesus está pregando e o cara está batendo uma picareta no telhado. Tem que imaginar a cena. É perturbador. No entanto, depois que eles conseguiram quebrar, fazer aquela bagunça toda, e aquela poeira toda, eles descem um paralítico, imagina numa maca, né, as cordas ali, na frente de Jesus. E o Senhor não vê a bagunça que ele fez. O Senhor vê o quê? Apenas a sua... Olha para cá, aqui tem um princípio. Olha para mim, quando Jesus olha para você, ele não vê a bagunça que você fez. Ele vê somente a sua fé. A fé entre nós hoje para receber do Senhor? Será que o Senhor pode ver a sua fé hoje? Preste atenção, muitos de nós estão pensando: não, ele está vendo o meu pecado, ele está vendo a bagunça que eu fiz, ele está vendo porque eu aprontei, eu fiz tanta coisa errada já. Quando ele me olha, eu sei que ele está vendo. Tem misericórdia, Jesus. Preste atenção, esse homem aqui tinha feito alguma bagunça na vida dele? Sim ou não? Tinha ou não? Tinha, porque o que o Senhor falou para ele logo em seguida? Filho, teus pecados estão perdoados. Você quebrou esse telhado, mas eu te perdoo. Não, o pecado era outro. Eu não sei que pecado era, mas ele sabia. Está entendendo? Por que muitas vezes você vem para a reunião e não recebe o milagre? Porque você está enganado a respeito do olhar de Jesus. O olhar do Senhor é jamais para te condenar. Quando Ele olha você, Ele não está procurando pecado na sua vida. Quando Ele olha você, Ele está procurando fé. Tem fé? Tem fé? Onde está a fé? Senhor, a minha fé é pequena como o grão de mostarda, é suficiente. Vou fazer o milagre na sua vida. Nem tem que ser uma fé extraordinária, uma fé grande. Pode ser uma fé muito pequena. Mas se Ele vê a fé, o milagre vai acontecer. Foi isso que Ele olhou. E Ele disse: filho, teus pecados estão perdoados.
Bom, não era bem isso, eu imagino que o paralítico queria ouvir. Acho que ele queria ouvir outra coisa. Acho que ele desceu lá procurando outra coisa. Só que antes do Senhor curá-lo, o Senhor teve que remover a causa do problema. O Senhor removeu a causa do problema. Veja, eles viviam ainda no tempo da lei. O Senhor não tinha morrido na cruz ainda. Então a lei ainda existia. E aquele homem sabia o quê? Que aquela doença dele era maldição da lei. Porque ele tinha pecado. Ele tinha feito algo terrível. E veio sobre ele aquela praga. E ele vivia o tempo inteiro pensando: como que eu posso me livrar disso? Sendo que a maldição tem uma causa, eu realmente pequei. Então ele não podia ter uma base sólida para esperar a cura. Mas aí o Senhor vem e remove o problema. Eu te perdoo, seus pecados estão perdoados. O Senhor já falou isso para você. No primeiro dia eu te disse isso: esquece o seu pecado. Porque Deus disse: dos seus pecados jamais me lembrarei. Você já foi perdoado. Isso é de uma vez por todas. Ele não te perdoa todo dia, Ele já te perdoou definitivamente. Se você olha para Ele, você precisa de crer. Você não precisa de sentir: eu não estou sentindo. Você não precisa de sentir, você precisa apenas de crer. Estou perdoado. Ande nessa fé. Mesmo que na hora haja pessoas te acusando, até o diabo te acusando na sua mente, mas permaneça na fé objetiva do Evangelho: eu já fui perdoado. O que aconteceu? Os escribas e fariseus arrazoavam. Os escribas faziam o que, meus irmãos? O que significa arrazoar? Analisavam. Esse negócio não faz sentido. A mais B não pode ser igual a C. O que está acontecendo? Arrazoavam. Eles ficavam arrazoando, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos ou estavam errados? Certo ou errado? Certo. Porque Jesus é plenamente homem e é plenamente o quê? Deus. Eles não sabiam, não entendiam, mas tinha um Deus andando num corpo de carne no meio deles. Jesus de Nazaré. Plenamente Deus, plenamente homem. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Perdão, verso 22 eu não li. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Presta atenção. Jesus percebe, conhece. Fariseu analisa, arrazoa. Escolhe o seu caminho. Eu escolho o caminho do Senhor Jesus. Eu quero perceber as coisas no meu espírito. Eu quero poder ouvir a mensagem do Evangelho e dizer: essa mensagem é verdadeira. Eu sei no meu coração, no meu espírito. Mas alguém vai arrazoar dizendo: como que ele pode dizer que Deus não se lembra do pecado? Ele vai arrazoar, mas o seu arrazoamento não vai te trazer fé. Só vai trazer fé se você conhecer no seu coração que procede de Deus esta mensagem. Quantos conhecem isso no seu coração? Então, para que qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E ele imediatamente se levantou e foi embora. Presta atenção, a cura, ela aconteceu, veja, é um círculo virtuoso. A cura aconteceu porque o paralítico creu que os seus pecados estavam perdoados. Quando Jesus disse para o paralítico: teus pecados estão perdoados, você acha que o paralítico ficou arrazoando? Quem ele pensa que é perdoar meus pecados? O paralítico fez isso? Quem fez isso? O fariseu. O paralítico não. Estou perdoado, aleluia. Apagou tudo, zerou, acabou, nada, não deve mais nada. O paralítico aceitou imediatamente. E porque ele creu que os pecados estavam perdoados, o resultado foi o quê? Cura. Eu vou dizer para você: se você crê que os seus pecados estão perdoados, você será curado hoje. Estou sendo muito ousado com você? Foi o que Jesus fez. O que impede é a falta de convicção de que o perdão já veio. Então, o paralítico creu que estava perdoado, foi curado.
Mas também a cura foi a prova de que Jesus tem poder para perdoar pecado. Então a cura na sua vida é o selo da mensagem do Evangelho. Eu tenho dito para você nesses dias de desintoxicação, que o grande testemunho que precisamos de dar para o mundo é de um povo cheio de favor, um povo feliz, cheio de vida, transbordante de graça. Esse é o testemunho, mas também tem que envolver prosperidade e cura. Por quê? Porque Jesus disse que ele foi ungido para isso. Então, as boas novas aos pobres já chegou. E a melhor boa nova que um pobre pode ouvir é: acabou o tempo de pobreza. Essa é a melhor notícia que um pobre pode ouvir. E a melhor notícia que um doente pode ouvir é: acabou o tempo de doença. Encerrou. Então preste atenção. Precisamos de dar o testemunho do favor na nossa vida, na nossa casa. O mundo tem que ver que há favor sobre você. Porque se você vive como ele, isso não vai, a doutrina simplesmente não vai convencê-lo. Se você vive como ele, né, anoréxico, com ansiedade, angustiado, insone, impotente, se você vive como ele, pobre, endividado, o tempo inteiro, com todo tipo de doença, ele olha para você e ele fala: o que adianta essa fé? Então, o grande testemunho é ver o Evangelho funcionando. Então, minha oração por você hoje é muito simples. Eu tenho orado hoje o dia inteiro: Senhor, sela a mensagem na vida dos teus filhos. Eles creem. Se eles creem, manifesta o favor imerecido. Aleluia, eu sinto a minha fé crescendo hoje. Essa é a vontade de Deus. Havia poder de Deus para curar naquela reunião, mas só um foi curado, porque só um creu que Jesus tinha poder para perdoar pecados. Aleluia. Vamos ver mais um exemplo? Mateus capítulo 12, verso 9. Como o Senhor vê o enfermo? Como que o Senhor olha para você? Como nós devemos olhar para o irmão doente? Pastor, eu vim de uma igreja, alguém me disse esses dias, onde eu não podia ficar doente, porque lá quem ficava doente é porque tinha pecado. Então quem ficava doente, o pastor chamava para confessar o pecado. Então as pessoas ficavam doentes e escondiam. Elas viviam presas pela condenação e pela doença. Que coisa triste. Isso não é o aprisco do Senhor. Isso não é lugar para guardar as ovelhas. Nós vivemos num mundo caído. Esse mundo ainda está debaixo de maldição. A maldição não foi removida desse mundo. Ela foi removida da sua vida. Mas vivendo nesse mundo, estamos sujeitos a intempéries, ataques, lutas. E as pessoas têm aquela ideia: o diabo só ataca onde ele pode. Não, o diabo ataca qualquer um. Ele é enlouquecido e insano. Não tem respeito por coisa alguma. Então, há momentos que vamos ter de usar a nossa autoridade para desfazer aquilo que ele está fazendo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, não julgue ninguém. Presta atenção, não julgue ninguém por causa da sua doença. Nunca julgue alguém: ele está doente é porque ele está na lei. Ele está com dificuldade é porque está vivendo ainda na lei. Nunca julgue, porque quando você julga, você está se fazendo senhor da lei, fazendo-se Deus na vida dos outros. Se você recebeu um favor, dê muito favor para os outros. Jamais tenha palavra para perguntar quem pecou, mas também jamais tenha palavra para dar algum veredito de está na lei, está no pecado. Não, nada disso. Se alguém está doente, conforta o coração, resolve o problema, estende a mão, manifesta a graça de Deus, e mais favor vai vir na sua vida. Como é que o Senhor vê o doente? Vamos ver 3 exemplos bíblicos. O primeiro deles, vamos ler lá em Mateus 12, verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu:
Olha a resposta do Senhor. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta ovelha cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Então como é que o Senhor vê o enfermo então? Tinha lá um homem com a mão ressequida, doente. E o fariseu perguntou: é certo fazer cura no sábado, que é dia de descanso? E o Senhor então dá uma ilustração. Ele fala: se você tem uma ovelha, e a sua ovelha cai numa cova, é o que está escrito, sua ovelha caiu numa cova, um lugar de morte, você não vai tirá-la de lá, mesmo sendo dia de sábado? E o Senhor disse: quanto mais vocês valem, muito mais do que uma ovelha. Sabe como é que o Senhor vê aquele homem doente? Como uma ovelha caída numa cova. Sabe como o Senhor vê você hoje, na sua enfermidade, na sua luta? Como uma ovelha caída na cova. E quando Ele vê uma ovelha caída na cova, Ele não vai deixá-la lá dentro. Ele vai entrar e Ele vai retirar ela da morte para a vida. Ele vai dizer: aí não é o seu lugar. O Senhor está mostrando como é que Ele vê. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele e como iriam matá-lo. Eles começaram a fazer reunião do presbitério para matar Jesus. Tem noção do que a justiça própria pode levar alguém? Uma pessoa que fica obcecada por uma vida de merecimento e justiça própria, é nesse ponto que ela chega, de fazer reunião para matar gente. Que coisa absurda. Então o Senhor Jesus aqui está mostrando como é que Ele nos vê, como é que Ele vê você, quando você está no meio de alguma enfermidade. Se você encontra alguém caído numa cova, não vai discutir com ele por que ele caiu lá, não vai exortá-lo dizendo por que ele não se cuidou melhor, não vai deixar ele lá dentro, ele aprender uma lição. Não, você encontrou alguém caído na cova, estende a mão, tira ele de lá. Não discuta teologia com ele, não vá discutir com ele metodologia nenhuma, apenas faça o que a ocasião te pede. Quantos dizem amém? Vamos ver um outro exemplo. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 14, verso 1, olha o que diz: aconteceu que ao entrar ele num sábado, mais uma vez no sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Horrível isso, né? Você chega na casa de alguém e todo mundo está sentado te observando, você entrando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Ninguém sabe exatamente o que é essa doença, hidrópico, mas muitos estudiosos da palavra acreditam que era elefantíase. Não sei se você já ouviu falar nessa doença, mas ela faz com que a perna, não é, fica parecendo uma perna literalmente de elefante, uma coisa deformada. Então alguns acreditam que se trata dessa doença. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Dessa vez foi o Senhor que perguntou, da outra vez foram eles, agora o Senhor é que os perguntou, mas eles não disseram nada. E Jesus, tomando, o curou e o despediu. Foi curado instantaneamente. E a seguir o Senhor perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Aqui o Senhor está mostrando como é que ele via aquele homem hidrópico, como um filho que caiu no poço. É assim que o Senhor Jesus vê você, como um filho que caiu no poço. Pare de se condenar. Pare de tentar descobrir onde foi tanto erro que você fez, tanta praga que você cometeu para acontecer isso com você. Seus pecados já foram perdoados. E o Senhor hoje está olhando para você, procurando a sua fé, porque Ele vê você como um filho caído no poço. Naquela primeira história do homem com a mão ressequida, Ele disse que vê o homem como uma ovelha caído na cova. Mas agora Ele diz que vê o homem como um filho. Então é muito mais afetuoso, é muito mais amoroso. Seus olhos de amor estão sobre nós hoje, para operar na nossa vida, para operar na sua vida. Oh, querido irmão,
Nunca mais aceite ninguém lançar dúvida a respeito do quanto você é amado. O Pai ama você muito. E não é da vontade dele que haja entre nós nenhum enfermo sequer. Nenhum. Não tem nenhuma doença que é da vontade dele para você. Portanto, todos nós podemos ser curados. O que ele está olhando hoje é só se você crê. Crê. Eu desafio você, creia. Creia que está perdoado. Você é um filho que caiu no poço, mas ele vai tirar você daí em nome de Jesus. Mais um exemplo, último. Vou encerrar com os irmãos. Lucas 13, verso 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aqui nós já vemos alguns princípios fundamentais para você se lembrar. Primeiro, aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, ou seja, tem enfermidade que é demônio. Tem doença que pode ser vírus, tem doença que é bactéria, tem doença que foi causada por algum problema que você mesmo causou a si. Mas existem doenças que são espirituais. Essa mulher tinha uma doença espiritual. Volta o versículo, por gentileza. Está dizendo que ela tinha um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Mas sabe o que é mais interessante? Jesus não falou com o espírito. Jesus falou com a mulher. Ele chamou a mulher e disse: mulher, você está livre. Porque o Espírito do Senhor está sobre ele para proclamar libertação aos cativos. Aquela mulher era cativa, ele apenas proclamou libertação. Muitos irmãos falam: ah, pastor, eu não tenho esse discernimento todo. Como é que eu vou saber quando a doença é assim, quando ela é espiritual? Você não tem que saber nada. Você não precisa saber, você não tem que ser entendido de demônio. Você não precisa falar, nem precisa falar com o demônio, na verdade. Você precisa apenas de dizer: você está livre do seu mal. Está escrito, proclama libertação. 18 anos. 18 anos. Jesus está aqui com 30 anos. Talvez ela esteve na primeira reunião em que ele discutiu com os mestres. Talvez ela estava lá, ouvindo. Talvez esses mestres estavam lá, quando ele tinha 12 anos. Passaram-se 18. A sabedoria continua sobre ele. E a glória se manifesta através dele. Quantos estão comigo nessa noite? Vamos continuar lendo. Verso 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, presta atenção, ele ficou indignado. É uma coisa aterrorizadora. Imagina, aquela mulher, ela era membro daquela sinagoga. Sinagoga é a igreja local de judeu. Funciona igualzinho uma igreja. Tem púlpito, pregação, igualzinho. Aquela mulher era membro da igreja. 18 anos encurvada. De repente Jesus chega e cura. Se fosse eu, ia sair pulando de alegria. Mas alguém ficou indignado, porque ia contra alguma coisa que ele acreditava. Ia contra algum dogma que ele defendia. E ele disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então, aqui está a mentalidade da lei. Você tem que trabalhar para receber a sua bênção. Mas a mentalidade de Jesus é: eu vou te curar no sábado. Reparou que em todos os exemplos Jesus está curando no sábado? Ele gostava de curar no sábado. Eu acho que ele mandava a multidão voltar no sábado. Por que no sábado? Porque isso é uma maneira dele dizer: se você trabalha, Deus descansa. Mas se você descansa, Deus trabalha por você. Você escolhe. Ele está propondo isso para você. Eu já decidi o que eu quero. Eu quero que meu Deus trabalhe por mim. Ele faz as obras por mim. Então ele cura no descanso. Não é segundo o meu merecimento. Quem está na lei vai trabalhar para merecer a bênção.
6 dias trabalharás. Então nesses dias, vem para receber. Só que nesses dias não há cura, não há nada. Porque Deus não faz pelo seu trabalho, pelo seu esforço ou merecimento. Ele faz quando você entra no descanso. Então você não vai tentar se curar, você não vai se esforçar para se curar. Você vai descansar nas mãos dele e ele vai te curar hoje. Aleluia. Há fé no seu coração para receber cura hoje? Eu sinto fé no meu coração para testemunhos poderosos hoje. Tudo depende de você entender como Jesus lida, como ele lida com a situação. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas. Ei, você acha que Jesus não fala palavras duras, né? Não, estou na graça, pastora Luísa falou um negócio tão duro. Olha Jesus aqui, hipócrita. Ó, chamar alguém de hipócrita em qualquer época é um negócio sério. Mesmo há 2000 anos atrás. No entanto, o Senhor posicionou muito duramente. Às vezes é necessário confrontar. Que o Espírito dê discernimento para saber quando fazer isso. Hipócritas, cada um de vós, olha, está dizendo, não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Quem é que trazia ela presa? Era Deus, irmãos. O Senhor queria aquilo. Quem que estava prendendo ela? Satanás. A enfermidade vem do inferno, vem do diabo, não procede de Deus. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Satanás trazia ela presa, mas Jesus agora entrou em cena, e ele é o libertador. Satanás não pode reter, porque o libertador já chegou. Amém, querido? Mas é interessante que o Senhor dá uma ilustração. No primeiro exemplo, ele diz que a ovelha cai na cova, e mesmo no dia de sábado, você tira ela de lá. O Senhor está dizendo, os enfermos são como ovelhas caídas em covas, estão sentindo o gosto da morte, mas serão livradas. No outro exemplo, do homem da mão ressequida, o Senhor diz que era, do homem hidrópico, que era como um filho que caiu num poço. Como que eu vou deixá-lo ali? Não, eu vou sair e vou resgatá-lo. É assim que o Senhor vê. Aqui o Senhor diz, o enfermo é como um boi que estava preso na sua manjedoura, no coxo, e mesmo sendo sábado, você vai tirá-lo dali e vai levá-lo para beber água. O que o Senhor está dizendo? Que os enfermos são como aqueles que estão com sede, e o Senhor vem para levá-los para beber água da vida. Hoje tem água transbordando para você beber. Quem está enfermo, ele precisa de beber água. Normalmente ele não tem prazer em comer, nem beber, nem dormir, nem acordar. A enfermidade tira o prazer de viver. Mas o Senhor Jesus conhece a dor e a aflição, e é Ele que vai operar entre nós nessa noite. Quantos dizem amém? Eu queria que nós orássemos agora. Antes de orar, teve um irmão que me deu um testemunho precioso, que foi curado, que não conseguia comer, não tinha prazer de comer. Quem é? Vem cá, filho, me dá seu testemunho. A irmã também estava me dizendo do marido que não dormia à noite, dormiu a noite inteira. Vem cá, me conta para a igreja também isso. Mas alguém foi curado ontem? Pessoas me mandam mensagem, mas por alguma razão se sentem constrangidos de vir aqui à frente. Mas esse microfone é bênção para você e para nós também. Pastor Naor, fala para a gente, irmão. Põe som no microfone branco. Som. Ontem à noite, pastor, na última palavra... Aumenta o microfone. Alô? Som, 2. Então, meu nome é Gesiel Nascimento. Ontem à noite, na última palavra de revelação e cura, Deus revelou ao Senhor, o Senhor começou a falar que tinha uma pessoa aqui que tinha perdido a vontade de comer, que estava com problema no estômago, sentia dor, não tinha prazer na comida, e eu nem estava aqui buscando isso, eu estou sentindo isso há 3 anos, depois de uma perca muito grande,
de uma filha, e eu perdi a vontade de comer. Isso, de 8 meses para cá, isso me levou a um estado que o meu estômago, ele jogava o ácido para fora, refluxo. E eu sentia muita dor quando comia. Eu fiquei magro, fiquei com isso aqui infeccionado, e os médicos não achavam a causa. E ontem eu estava aqui buscando o conhecimento da graça. De repente Deus fala isso para o Senhor, e eu levantei a mão, e eu falei: ô Pai, como o Senhor me ama. E na mesma hora... Hoje você já comeu. Hoje eu comi um banquete. O Senhor falou que Deus ia preparar um banquete. Aleluia. E era tudo que eu gostava, e não podia comer, porque eu estava com intolerância à lactose, a essas coisas tudo. Eu comi muito queijo, muito camarão, com muito creme de leite, estou totalmente curado. Aleluia. Ele não Glória vai a jejuar, Deus. ele tem que comer, não é? Aleluia. Deus abençoe, querido. Boa noite, meu nome é Oswaldo. Eu, há mais ou menos uns 5 anos, não vinha dormindo muito bem, né? E normalmente acordava às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. E dali não conseguia dormir mais, né? Mas hoje eu dormi a melhor noite nesses últimos 5 anos. E acordei às 7 horas da manhã. Vai precisar de despertador agora. Aí eu refleti, eu dormia até às 3h30 e fui até às 7, que é o dobro. Então, assim, foi restituído em dobro, né? Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Restituído em dobro. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu, há alguns anos, desde 2012, eu estava lutando com essa doença, aneroxia. Eu passava uma temporada bem, alimentava, e sobre os cuidados médicos, né? Mas sempre crendo que Deus ia me libertar, né? E de uns tempos para cá eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou abandonar os remédios e vou confiar no Senhor. Mas sempre assim, sempre tinha as recaídas. E quando aproximou esse jejum, eu tive uma recaída assim forte mesmo, que eu pensei: meu Deus, como que eu vou viver? Porque eu não dava conta de comer. Eu tomando vitaminas, 26 vitaminas, tomava na veia, suplemento. E o que Deus fez com você? Não conseguia alimentar. Eu chegava ali e olhava para aquele alimento, e o alimento não descia. Amém. E eu sempre clamando. Aí ontem estou no último semestre de seminário, aí eu pensei: gente, mesmo eu perdendo essa aula aqui, eu vou agora. Aí fiquei aqui próximo do pastor Aloysio. Aí o pastor Aloysio, quando falou na aneroxia, eu levantei minha mão. Aí ele olhou para mim e falou assim: você que tem aneroxia, você não vai jejuar, você vai comer diante do Senhor. Nossa, parece que saiu algo assim de mim naquele momento, e eu fiquei tão feliz que meu coração começou a transbordar de alegria, né? Eu cheguei em casa, comi um batalhão de comida, tomei café hoje, estou bem, graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Eu sou a Neuzirene, que é a mãe do André Luiz. É que na terça-feira eu estive aqui com o André Luiz e quando falou, que teve a revelação que tinha alguém aqui que o Senhor estava curando uma dor na perna esquerda. E não vinha essa pessoa. Aí ainda foi e falou assim com o pastor Naô: será deve ser na internet ou na rádio? Só que eu estava desse jeito na cadeira aqui, quando falou assim, deve ser na internet ou na rádio, eu senti assim, algo assim, queimando meu corpo aqui e descendo nas minhas pernas. Só que eu não sabia o que era direito. Aí quando foi, eu cheguei em casa. Aí na hora, já mais de meia-noite, depois que eu arrumei o André, fui trocar a fralda dele. Quando eu fui trocar a fralda dele, o Senhor falou comigo: eu chamei você lá na frente, era a perna dele. Porque o quadril dele, o osso dele estava furando a pele, porque é torta essa perna.
E eu falei, ô pai, me perdoa, porque eu não sabia se era com ele, porque ele não sabe falar. Aí eu falei assim, então eu não fui lá, mas eu vou no Garavelo hoje, que é na quarta-feira, e eu vou tomar posse da cura do André. E aí eu peguei, nós viemos na quarta-feira no Garavelo, e ali eu falei isso para o pastor, e o pastor falou, então vou orar para ele. E abaixou e odrou no quadril dele. Quando foi nesse mesmo dia, chegando em casa, quando eu fui trocar a fralda dele de novo, o Senhor me mostrou o sinal e restituiu aquele lugar que tinha, estava só a pele quase furando o osso. O Senhor restituiu a pele normal e falou que ele operou a perna dele. E o André está aqui hoje. Ele ama ouvir o pastor Aloysio e o pastor Naô na rádio todo dia. E ele está aqui. E eu creio que meu filho vai levantar essa cadeira e vai sair andando. Eu creio e eu tenho essa fé. E eu falo com ele, em nome de Jesus. Nós que estamos com essa fé. Amém. Fique em pé onde você está. Pastor, Antes de nós orarmos com você, nós vamos participar da mesa do Senhor. testemunho que a irmã me mandou também, ela estava dizendo ontem, pastor, disse que via um bebê sendo curado de um sopro no coração ontem. Meu filho Miguel, de 3 meses, tem um sopro no coração e não conseguia dormir, se debatendo, chorando já há muitos dias. E ontem, eu creio que ele foi curado, e ontem ele dormiu das 9 da manhã, das 9 da noite às 6 da manhã do outro dia, para a honra e glória do Senhor. Não conseguia dormir a criança. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, tem algumas coisas que a gente não entende como funciona. Ontem uma irmã, ela me procurou de manhã para dizer que ela tinha vindo de outro estado para estar com o filho, que estava com problema com a polícia, e ela estava procurando que ele tivesse uma experiência com Deus, que ele fosse salvo. E ela pediu oração. Quando chegou aqui à noite, alguém teve uma revelação, uma palavra de conhecimento de uma pessoa cujo filho estava com problema com a polícia e que Deus iria salvar o filho. Mas justamente naquela reunião ela não veio. E eu estava aqui pensando, mas essa irmã conversou comigo e ela não está aqui. E aí você fala, pastor, mas isso significa então que ela não recebeu? Eu creio que ela recebeu, porque não é por merecimento. Mas às vezes Deus permite coisas assim para testar a nossa fé. Eu creio que mesmo quando você não está nem pensando, Ele está pensando em você. Teve umas 3 pessoas que hoje me mandaram mensagem falando, pastor, não dou conta de jejuar, hoje eu acabei comendo. Eu falei, para com essa bobagem. Você não é aceito por comer, nem por ficar sem comer. Deus não ganha nem perde, você ganha. Se você não quer jejuar, não jejue. Mas se você quer intensamente buscar algo em Deus, como não tem feito ainda, insista. Ontem, hoje aconteceu, não resistiu o camarãozinho. Então amanhã você volta novamente. Sem condenação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque se você transformar o jejum em condenação, você sai do favor. Sem condenação, em paz. Não existe nenhuma lei obrigando você a fazer ou parar de fazer. É tudo espontâneo, é do seu coração. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vamos cantar uma canção, vamos participar da ceia, depois nós iremos orar com imposição de mãos aqui à frente. Amém? Os servos podem entregar o pão e o cálice.
filho a morrer sozinho. As trevas combateu, a guerra aconteceu, a morte ele venceu pra sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. A morte onde está, deu a guilhão, Jesus ressuscitou. Pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina, vivo está, pra sempre exaltado, Jesus, pra sempre elevado, pra sempre ele reina, vivo está, vivo está. Declaro, o chão estremeceu, o chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. A morte Jesus pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina, vivo está, vivo está, pra sempre, pra sempre, pra sempre Jesus, Filho de Deus, pra sempre elevado, pra sempre ele reina, vivo está, vivo está. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Amém. Se você não recebeu o pão ou o cálice, fique com a mão erguida, por favor. Os servos já estão entregando. Irmãos, quero só ler um testemunho muito poderoso, porque nós oramos por esta irmã muitas vezes aqui. Ela é a nora da Luz Lemar, a Luciana. E ela mandou o testemunho para a gente, pediu para a gente ler para a igreja. Ela diz: eu estava ouvindo a pregação do jejum, ela tinha leucemia. Estava ouvindo a pregação do jejum agora pelo YouTube, e o Senhor falou tanto no meu coração. Gostaria muito de estar na igreja e dar o meu testemunho, testemunho do amor de Deus sobre mim, o tanto que Deus tem me transformado e me trazido paz. Mas ainda não posso ir na igreja por conta da imunidade. Transmita meu testemunho de quanto o Senhor tem demonstrado seu amor em meio a tanta luta. Confio no meu Pai e tenho muita fé. Estou em casa desde janeiro. Desde então, a minha medula está limpa, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pega o seu pão, ergue ele para cima. Agora, a partir desse momento, este pão, ele vai ser revestido de um poder celestial, que envolve a sua fé. Quando você comer, coma cura. Diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus.
Diga, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Diga, Ele levou sobre si todas as minhas doenças, enfermidades. Diga, eu creio que ao comer este pão eu como vida e saúde. Diga, Ele se fez maldição no meu lugar, para que hoje eu receba bênção e cura em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga, a vida está no sangue. A vida de Deus está no sangue de Jesus. Este cálice é o sangue de Jesus que foi derramado por mim. Diga, ao bebê-lo eu recebo vida. Diga, eu creio, todos os meus pecados foram perdoados. Todos, não há mais condenação, não há mais culpa, e deles Deus não se lembra, porque eu fui lavado, purificado, santificado, justificado. Por isso eu rejeito toda a condenação, toda a acusação. Por este sangue que eu bebo agora, é o sangue da aliança. O meu Deus é fiel. Tudo que é dele é meu. Tudo que é meu é dele. Ele se tornou o que eu era, para que eu seja o que ele é, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coma o pão, beba do cálice, coma saúde, beba perdão. Aleluia. Os pastores e obreiros, pastoras, se posicionem aqui. Nós vamos orar agora. Aleluia. Se o Senhor te deu palavra de discernimento, de conhecimento, de revelação, sai do seu lugar também agora, e nós vamos orar. Agora vamos orar por cura. Amém? Onde você está, em nome de Jesus, erga sua mão antes de você vir à frente. Nós vamos comandar contra toda obra de enfermidade neste lugar. Amém? Vê se do seu lado tem alguém que está enfermo. Você também pode orar por ele. Nós somos um corpo. Antes de vir à frente, vamos como igreja orar. Amém, querido? Quantos estão comigo nessa noite? Então onde você está, ergue a sua mão nessa hora. Você vai comandar agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade. Sai agora. Não tem espaço, não tem legalidade na vida dos filhos de Deus. Fomos redimidos de toda maldição da lei que envolve doença. Por isso hoje nós clamamos pelo selo da mensagem do Evangelho, o selo do Evangelho da graça. Espírito de Deus, nós te invocamos hoje. Move entre nós, move entre nós, move entre nós, move, Espírito de cura, Espírito de cura, ó Espírito do céu, vem sobre nós, vem sobre nós, aleluia. Põe a mão no ombro de quem está perto de você agora, ora por ele, mas por isso, ora por isso, toda enfermidade, nós somos uma igreja saudável, uma igreja saudável, não vamos viver doentes, não é a vontade de Deus. O Senhor quer que desfrutemos da vida e tenhamos dias felizes, e é assim que vamos viver na presença dEle, cheios de vigor e de vida. Se o Senhor te dá discernimento, se tem palavra de conhecimento, vem à frente agora. Se algum pastor ou obreiro tem uma palavra de conhecimento, pode falar também.
Som. Aleluia. Boa noite. Eu sinto no meu coração que o Senhor, Ele quer curar muitas pessoas hoje que sofrem de epilepsias. Eu não sei se você está aqui, se você está... Quem veio buscar cura de através das epilepsia? redes sociais, mas eu sinto no meu coração isso essa noite. Amém? Epilepsia. Você veio buscar cura de epilepsia. Erga sua mão, venha aqui à frente. Você, filho, venha. Mais alguém? Venha, venha rápido. As coisas vão ser normalizadas na sua vida agora. Venha. Venha, venha cá. Onde estão os outros? São só 3? Mais alguém? A igreja, tem para cá a sua mão. Diga em nome de Jesus. Como igreja, comandamos toda enfermidade de epilepsia. Saia! Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Erga o microfone. Desde segunda-feira eu recebi essa palavra, pastor. Justamente isso foi pregado hoje. Sobre Qual perdão. palavra? Perdão. Muitos que estão aqui estão enfermos por não liberar perdão, não receber perdão e achar que Deus não perdoou. E vai receber cura hoje aqui. Então, se você veio aqui achando que você não está perdoado, eu quero dizer, Deus não se lembra do seu pecado. Foi cancelado. Fala para o seu vizinho. Fala, irmão, vou te repetir em nome de Jesus. Fala para ele. Você está perdoado. Seus pecados foram cancelados. Todos. Diga para ele. Todos. 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 Fala com autoridade para ele. Aleluia. Pastor, eu tive uma impressão no meu espírito muito forte. O Espírito Santo falando insistentemente comigo. Que tem um irmão aqui que está com câncer de próstata. Mas Deus está liberando a cura sobre a vida dele nessa noite. Tem alguém que está com câncer de próstata e tem liberdade de se manifestar? Vem aqui à frente agora, porque o Senhor já curou você. Não é porque você merece, porque Ele é bom. Não é porque você é fiel, é porque Ele é fiel à sua palavra. Vem aqui, filho, vem aqui rápido. Vem aqui. Algum pastor ajuda para ele vir aqui. A igreja, estende para cá a sua mão. Diga em nome de Jesus. Como igreja, comandamos agora enfermidade de câncer na próstata. Seca, desapareça. Agora, em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Aleluia. Venha testemunhar depois. O Senhor me mostrou pessoas aqui que sente dor constante no joelho, na perna esquerda. E o Senhor me mostrou também uma pessoa que está com tumor maligno do lado esquerdo, na altura da costela, do lado esquerdo. Tem um irmão com problema no joelho e está orando por isso, na perna esquerda. Perna esquerda? É perna esquerda? Tem que ser esquerda. Porque eu estou com probleminha no joelho, mas é na direita. Brincadeira, brincadeira. Chega para cá, chega para cá. Aleluia. E o tumor na costela. Aleluia. Perna esquerda, chega para cá. Vai acabar o inchaço hoje. Tem alguém que está com um tumor na altura da costela, do lado direito. Esquerdo? Esquerdo. Esquerdo. Tumor? Você tem um tumor? Na perna. Ok. Estende para cá sua mão mais uma vez. Estamos juntos. Quantos estão comigo hoje? Nós somos um só corpo, amém? Diga como igreja. Comandamos agora toda enfermidade no joelho. Sai agora. Seja curado. Ande agora na liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Vai saltar amanhã. Nós vamos cantar e vamos dançar aqui. Aleluia. Você vai dançar aqui na frente. Enquanto nós adorávamos ao Senhor antes da ceia, eu comecei a sentir uma forte dor no estômago e recebi uma impressão no espírito de que o Senhor gostaria de curar pessoas com gastrite e com úlcera nessa noite. Gastrite e úlcera. Normalmente essas doenças vêm por causa de estresse, condenação,
não é medo, isso produz problemas, né, no estômago. Então, esse é um dos alvos do jejum. A igreja do Senhor vai ser purificada de toda intoxicação maligna. Algum irmão entre nós com problema de gastrite, vem à frente, venha com a mão erguida, venha com a sua mão erguida, porque é muito importante que você testemunhe depois. Amém? Os pastores impõem as mãos, mas a igreja, estende para cá sua mão mais uma vez. Diga: como igreja, comandamos agora, em nome de Jesus, todo estresse, condenação, culpa, vergonha, medo, sai agora. Nós declaramos cura completa no estômago de cada irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Para cumprir minha palavra a cada dia, eu quero agora que todos que vieram para receber imposição de mãos, saia do seu lugar, venha à frente. Se você não quer imposição de mãos hoje, você está liberado, você pode sair, fique em paz. Para você a reunião está encerrada, mas os demais, saia do seu lugar e venha à frente. Se não houve nenhuma palavra a respeito da sua enfermidade, não tem problema, venha à frente assim mesmo. O Senhor vai fazer milagre na sua vida, mas saia em fé, venha em fé, numa atitude de fé,